Boa noite, hoje dia 2 de março, eu sou Renata Marques e a partir de agora você acompanha o Catanduva Sem Filtro. Você já deve ter ouvido falar da CPMI do INSS, a comissão que investiga o desconto suspeito em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social. Mas se você acha que isso fica só lá em Brasília, está enganado. A investigação tem conexão com Catanduva e saiu em matéria do jornal O Regional aqui da cidade, publicada ontem, em 1º de março. A reportagem informa que Varley Martins Gonçalves, presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Catanduva e Região, também presidente da Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos, a COBAP, foi citado em requerimentos dentro da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga os descontos aplicados diretamente em benefícios do INSS. Vamos detalhar esse caso e entender por que Catanduva, mesmo que indiretamente, está mais uma vez envolvida em um suposto escândalo. A CPMI é uma comissão parlamentar mista de inquérito, formada por deputados e senadores, e ela tem o poder de investigação, ela pode convocar depoimentos, solicitar documentos, pedir relatórios financeiros e encaminhar as conclusões ao Ministério Público. No caso atual, a comissão apura se associações realizaram descontos sem autorização clara de aposentados, cobranças automáticas em benefícios, possíveis falhas de fiscalização e até mesmo a falsificação de assinaturas. É importante deixar claro que estar citado em requerimento não significa condenação, mas significa que o nome passou a fazer parte do escopo de investigação. O nome que liga a cidade ao caso é o de Varley. Ele é o presidente da Associação dos Aposentados aqui da cidade, como dito anteriormente, e da Confederação Brasileira dos Aposentados. Foi citado em delações e requerimentos da comissão. Por isso, parlamentares apresentaram pedidos formais, requerimento de depoimento e solicitação de relatório de inteligência financeira ao órgão de controle, o COAF, para analisar movimentações relacionadas ao caso. Além dos requerimentos apresentados na CPMI, um documento oficial da própria COBAP trouxe um elemento novo e relevante. Em ofício datado em 18 de fevereiro de 2026, encaminhado às federações filiadas à Confederação ressalva a paralisação total das atividades operacionais, desligamentos de 100% do quadro de funcionários, existência de bloqueios e penhoras patrimoniais, risco de novas medidas judiciais, convocação de uma reunião extraordinária para tratar de medidas jurídicas e rateio de custos de defesa. Na prática, o documento não reconhece irregularidades, mas atribui o cenário ao avanço das investigações e das medidas judiciais relacionadas aos descontos associativos. Quando uma entidade nacional que representa aposentados mostra essa preocupação, isso deixa de ser apenas um debate político, passa a ser uma crise institucional. Não é a primeira vez que o nome de Catanduva aparece ligado a investigações de repercussão nacional. Já fomos citados em casos graves no passado. E agora voltamos ao noticiário no contexto de maior investigação, já aberta sobre os descontos de aposentadorias no país. Nós não podemos normalizar isso, não podemos agir como se escândalo fosse rotina, como se investigação fosse parte da paisagem, como se as suspeitas fosse detalhe. Corrupção não pode ser comum e não pode virar comum. Se tudo estiver correto, que haja transparência absoluta. Se houver irregularidade, que haja responsabilização. A CPMI segue em andamento, não há condenação, está em fase de investigação e a população tem o direito e o dever de acompanhar. Se for verdade, que paguem. Se não for, que provem. Mas o aposentado não pode ser vítima de sempre. Foi inaugurada a nova estrutura do Hospital Padre Albino na última sexta-feira e quando a gente fala em hospital, a gente fala de vidas, famílias, momentos difíceis que precisam de cuidado e acolhimento. Essa ampliação significa mais capacidade de atendimento, mais modernização e mais condições para que as pessoas sejam atendidas com dignidade. O
O hospital carrega o legado de Padre Albino, um homem que dedicou sua missão ao próximo e segue sendo mantido pela Fundação Padre Albino, que há anos sustenta esse compromisso com Catanduva e com toda a nossa região. Hoje é dia de reconhecer e agradecer à direção, aos profissionais da saúde, aos colaboradores e a todos que contribuíram para que essa nova etapa se tornasse realidade. Que essa estrutura represente mais conforto para quem espera, mais suporte para quem trabalha e principalmente mais esperança para quem precisa. E por falar em saúde, enquanto muitos municípios ainda lutam para equilibrar consultas, exames e filas de especialidades, uma cidade com pouco mais de 15 mil habitantes decidiu enfrentar um problema crônico de frente, a obesidade. A Prefeitura de Ouro-Preto passou a oferecer gratuitamente pela Rede Municipal de Saúde a tirzepatida, medicamento conhecido como Monjaro, para pacientes com obesidade, dentro de critérios clínicos rigorosos. A iniciativa foi regulamentada pelo Decreto 3.390 de 2026 e coloca o município entre os primeiros do estado a estruturar um protocolo próprio para o uso de medicamento no âmbito municipal do SUS. Mas é importante deixar claro que não se trata de uma distribuição indiscriminada. O público inicial será formado por pacientes que já aguardam cirurgia bariátrica, estão em condições de vulnerabilidade social e não têm condições financeiras de custear o tratamento na rede privada. Além disso, o acesso depende de critérios técnicos, como o índice de massa corporal elevado associado a comorbidades. A previsão inicial é de atender cerca de 200 pacientes de forma escalonada. A proposta é tratar a obesidade como doença crônica e não como estética. A tirzepatida foi aprovada pela Anvisa inicialmente para um tratamento de diabetes tipo 2. Posteriormente, estudos demonstraram eficácia também na perca de peso quando associada com acompanhamento médico e mudança comportamental. Apesar da aprovação regulatória, o medicamento ainda não se faz parte da incorporação ampla do SUS nacional, ou seja, a decisão partiu da esfera municipal. Ao optar por investir na fase preventiva, a gestão do prefeito Dr. Roberto Cassiari, prefeito de Ouro-Preto, assume uma estratégia clara: tentar reduzir complicações futuras antes que elas pressionem ainda mais o sistema público. A discussão que surge não é apenas médica, é também financeira. Prevenir agora para representar a economia depois. Quando uma cidade pequena decide enfrentar um problema estrutural com política pública específica, inevitavelmente surge a comparação. Outros municípios vão discutir a prevenção com a mesma seriedade? Ou continuaremos tratando apenas as consequências? Ouro-Preto fez sua escolha, agora o debate está aberto. E Catanduva entrará nesse debate? Ontem, 1º de março, milhares de brasileiros voltaram às ruas em diversas cidades do país. Mais uma vez, a participação popular mostrou que o povo não está indiferente ao que acontece no Brasil. Manifestar-se é um direito garantido pela Constituição. É legítimo, é democrático, é a voz da sociedade ecoando nas ruas. Quando a decisão do cidadão é sair de casa para defender aquilo que ele acredita, ele está exercendo sua liberdade. E liberdade não é um favor do governo, é um direito do povo. E é por essa liberdade que tanto pedimos para que o Brasil acorde. O Brasil vive um momento em que muitos preferem o silêncio, mas há também quem escolha se posicionar. E é isso que faz parte do jogo democrático. O povo está fazendo sua parte, as manifestações mostram crescimento. Agora a pergunta que fica: quem está ouvindo? Porque quem pode, de fato, fazer algo, finge não estar vendo. Claramente não se preocupa com a vontade do povo. Os interesses e medos pessoais parecem estar acima da nação brasileira. Acho que o Acorda Brasil deveria também ser chamado de Acorda Senado. E se você ama uma boa massa, mas ama ainda mais apoiar uma boa causa, os desbravadores estão realizando uma campanha de massas aqui em Catanduva e olha, está de dar água na boca.
Tem de 4 queijos, o cannelloni, o nhoque, o rondelli e também o rondelli com brócolis e tomate seco. Mas não é só sobre comida, é sobre investir em jovens, é sobre incentivar valores, disciplina, caráter e propósito. Cada prato comprado ajuda diretamente no trabalho que é feito com esses jovens. Anota aí. A entrega será no dia 8 de março, no próximo domingo, das 10 ao meio-dia, na rua Maranhão, 1421. Para mais detalhes, eu vou deixar aqui o contato para vocês tirarem as dúvidas, fazer seu pedido, o Pix e vamos deixar o almoço de domingo com um sabor ainda mais especial. E o meu pedido para você que gosta do meu trabalho, que acredita em um programa independente, seja um apoiador do Catanduva Sem Filtro. A sua ajuda é muito importante para o crescimento e a dedicação integral, com uma informação direta, clara e sem interferências. Não recebemos dinheiro público, não temos ligação com nenhum político e o apoio não interfere no nosso editorial. Toda ajuda é muito bem-vinda. Aqui no vídeo fica a nossa chave Pix e o QR Code que fica durante toda a programação. Nosso muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Até amanhã, se Deus assim nos permitir, e que Deus nos proteja.